Graça e paz, meus amados. É um prazer estar com vocês aqui. Que Deus abençoe sua vida em Cristo. Eu quero compartilhar com vocês um sentimento. Eu quero falar sobre o farisaísmo. O fariseu, ele finge ser uma coisa que ele não é. Então a gente vai começar descrevendo o que Jesus achava dos fariseus. Jesus dizia que eles eram hipócritas, era um teatro espiritual, eles eram cegos. Sabiam muito a respeito da lei, eu vou falar sobre isso aqui, né? Mas não tinha discernimento no coração deles. E eles eram sepulcros caiados, quer dizer, bonitos por fora e podres por dentro. Sepulcro caiado é aquele... Quando você vai no cemitério, né? Você vê lá aquelas lápides de mármore, tudo muito bonito, mas lá dentro do túmulo tem um corpo em decomposição, que é o fim de todo homem, de toda a carne. E eram pessoas que colocavam peso nos outros, sem oferecer a graça, que é o que Cristo veio trazer. Eu separei aqui alguns textos e para a gente poder compartilhar essa maravilha que é a palavra de Deus. Quem era o fariseu? Quer dizer, nós vimos o que Jesus diz que eles eram, na verdade, mas o que os fariseus aparentavam, né? Ele era um líder religioso muito respeitado, rigoroso na lei e na tradição, eles tinham aparência de grande piedade. O fariseu, ele era muito orgulhoso e distante, o coração dele era distante de Deus, e foi isso que Cristo veio também revelar para a gente. O fariseu é um rótulo específico do mundo judaico. Portanto, o fariseu era alguém que focava na lei de Moisés e se diziam cumpridores da lei. E reprovavam a todos que, na sua avaliação, não cumpriam a lei. Eles liam, defendiam o Torá, que é o Pentateuco, os 5 livros, primeiros livros da Bíblia Sagrada, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas Jesus sabia quem eles eram. Eu vou começar a compartilhar com vocês esses versículos que mostram quem eles eram na verdade, tá? Primeiro está em Mateus, capítulo 23, versículo 27, diz assim, ó: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de homens mortos e de toda impureza. Assim também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Quer dizer, esses são os fariseus. Vocês conseguem ver essas pessoas no dia de hoje? Faz sentido para você isso? Eles são semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, e eles andavam muito bem vestidos, com a lei embaixo do braço, quer dizer, todo mundo olhava e respeitava. E tudo que eles diziam, as pessoas baixavam a cabeça, até que veio Jesus, e mostrou realmente quem eles eram. E nós vamos ver que nos dias atuais existem muitos fariseus dentro das igrejas, tá? Eu quero falar com vocês hoje sobre os fariseus dos dias atuais. Sobre esses homens que dominam as letras, mas o coração está cheio de mentira, engano, hipocrisia. Essas pessoas usam a palavra, falam da palavra, parecem vestir a palavra, mas o foco da vida dessas pessoas está somente na aparência. Por isso eles são chamados de sepulcros caiados. Vamos aqui na segunda carta de Pedro, capítulo 2. Vou botar o capítulo 2, o primeiro versículo aqui, para a gente entender. Esses são os fariseus de hoje. Mas também houve falsos profetas entre o povo, assim como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias condenáveis, e até mesmo negando o Senhor, que os comprou, trazendo sobre si repentina destruição. E muitos seguirão as suas maneiras perniciosas, pelas quais o caminho da verdade será blasfemado. E através da cobiça, eles farão mercadoria de vocês, com falsas palavras, sobre os quais o julgamento não tardará, e a sua perdição não adormece. Quer dizer, essas pessoas, elas usam a fragilidade humana para tirar vantagem, certo? Eles pegam a pessoa no momento de fraqueza. Pode ser a fraqueza social, uma fraqueza familiar, uma fraqueza financeira, uma fraqueza espiritual. E eles simulam, misturam a verdade com tradições humanas. Sabe, tipo essa de pega tudo que você tem e entrega aqui, que você vai receber em dobro. E está escrito na palavra de Deus, lá no livro do profeta Malaquias, que Deus, ele fala que nós temos que devolver a ele 10% daquilo que ele nos concede para que não falte mantimento, a palavra na casa dele. Ponto. O que esses líderes fazem com os recursos que entram nas igrejas? O que eles fazem? Eles colocam esse recurso dentro da igreja para que não falte mantimento, como Jesus, como Deus fala na palavra dele. Jesus fala também sobre o dízimo, numa passagem muito rápida. Jesus não veio para tratar disso, mas ele usa um exemplo para falar da hipocrisia
dessas pessoas que até fariseu era um que contribuía entregava o dízimo, mas esquecia as outras coisas. E é sobre isso que nós vamos falar também. E o ponto que eu quero chegar é o que é feito com esse recurso que é entregue na igreja. É realmente para que a palavra seja multiplicada, para que vidas sejam alcançadas, para que almas sejam salvas, ou para outros fins? Porque tais são falsos apóstolos, obreiros enganosos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Eles se passam por apóstolos. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Portanto, não é grande coisa se os seus ministros também são transformados em ministros da justiça, cujo fim será conforme às suas obras. Quer dizer, essas pessoas, elas usam a palavra, elas parecem que estão falando de Deus, mas o objetivo delas é financeiro. O objetivo delas é atrair as pessoas usando a astúcia do inimigo, do próprio Satanás, para envolver essas pessoas e arrancar delas o quê? A dependência e o recurso, e o dinheiro. Infelizmente, essa é uma verdade que nós precisamos contar aqui. Porém, ainda que alguém, nós, ou um anjo do céu, vos pregasse algum outro evangelho além do que vos pregamos, que seja ele amaldiçoado. O que essas pessoas fazem? Elas usam a palavra para envolver a pessoa, para contar uma história, mas elas não vão no ponto cerne da palavra. Porque a salvação, ela foi dada a cada um de nós, minha, você, através do sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Não existe capacidade humana, nada que você faça ou deixe de fazer que seja capaz de te colocar no reino de Deus. Isso é obra do próprio Deus através de Cristo. Ponto. Ponto. Essas pessoas ficam mandando você correr atrás. Corra atrás da bênção. A palavra de Deus diz que é Deus quem derrama as bênçãos nas nossas vidas. E eu vou mostrar aqui nos textos, né, como isso é feito. Nos dias atuais, os fariseus não andam mais enfiados nas sinagogas. Muitos deles estão dentro das igrejas. Mas é fácil identificá-los. Eles atribuem ao esforço e à capacidade humana o êxito aqui neste mundo. Ok? Seu foco está vinculado ao esforço humano. Se você faz bem feito, você merece. E a gente é criado ouvindo isso, não é verdade? A meritocracia. Mas quando a gente vai falar de Deus e das coisas que Deus derrama nas nossas vidas, nós não temos mérito absolutamente algum. Mas essas pessoas vêm com esses discursos dizendo que você é merecedor, que essas coisas são suas, quando a gente sabe que a gente não vale absolutamente nada, porque todos somos e estamos debaixo do mesmo jugo, mas é Jesus quem nos livra disso e nos sustenta e nos guarda. Eu vou mostrar através dos versículos essa verdade, certo? Essas pessoas afirmam que nós, o homem, é centro do universo, e eles usam o nome de Deus para afirmar que você é filho de Deus. Você é filho de Deus, que Deus faz parte de você, né? Você faz parte de Deus, mas isso é adquirido pelo esforço. Certo? É uma capacidade sua. Mas vamos ver se realmente o homem tem o poder, algum poder, e o poder e a capacidade de merecer ou ser alguma coisa. O próprio Cristo falando, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amada, é simples assim. Sem Cristo, é impossível que nós façamos alguma coisa pensando no reino. Se você está pensando só nessa vida, e vivendo só para essa vida, tudo bem, é um direito que você tem, mas o Filho de Deus, ele sabe que nada acontece aqui sem o consentimento, sem a aprovação, sem a vontade ou sem que Deus permita. Certo? Às vezes Deus vai ensinando isso na palavra dele para nós. E às vezes não é nem que ele queira, mas ele permite que algumas coisas aconteçam. Por quê, Palmieri? Simples. Às vezes você insiste tanto numa coisa e ele permite que você passe por aquilo, para você ver que aquilo não é o melhor para você. É como você faz com seus filhos, às vezes. Ele não faz. E o filho, ele insiste. Chega uma hora que você fica sem condição de dizer para ele não fazer, porque ele botou aquilo na cabeça dele. Quando você ama o seu filho, ele vai lá, ele vai se arrebentar todinho e você vai acolher ele de novo e dizer, tá vendo, filho, não falei para você? Né? A parábola lá do filho pródigo. O filho pediu, o pai desse a ele os direitos que ele tinha de recurso e o pai deu, e ele pegou e foi embora, meteu o pé no mundo, gastou tudo. E quando ele deu por si, ele estava comendo da lavagem que os porcos comiam. E ele disse assim, puxa vida, lá na casa do meu pai, eu não tinha essa vida. Eu vou voltar para lá, porque chegando lá, até os funcionários dele comem melhor do que eu estou vivendo aqui. Eu vou lá para ser um empregado do meu pai, porque eu não tenho mais nada. E pelo menos lá vou ter uma vida digna. E voltou. Quando ele chegou em casa, o pai não cobrou isso dele, não jogou na cara dele isso. Só o acolheu. Fez uma grande festa, colocou a melhor roupa, um anel no dedo dele
e ele disse: pai, eu não mereço isso, eu julguei o senhor, eu fiz tudo errado. E o pai só o recebeu com amor. Assim é Deus. Por isso essa parábola, né? Deus nos recebe com o amor dele, mesmo nós não valendo absolutamente nada, sendo ingratos. A pergunta que eu faço a você, filho de Deus, é: até quando você vai agir assim? Não que sejamos suficientes por nós mesmos para pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa suficiência é de Deus. É dele que nós recebemos tudo, né? Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Até o que você quer, quando você entrega a sua vida a Deus. E o realizar isso é Deus que faz por você. Então não existe mérito humano quando você é filho de Deus e você conquista alguma coisa. Não existe esforço humano quando você é filho de Deus e, através do seu trabalho, você alcança um determinado objetivo. É tudo Deus em você que te permite alcançar esses objetivos. Entendeu? É assim que funciona. A armadilha que o diabo usou na Eva lá no Jardim do Éden é a mesma que ele usa hoje. Quando ele disse para Eva que ela podia comer daquele fruto que ela estava proibida de comer, porque daria a ela o conhecimento do bem e do mal, e a Eva afirmou que não podia comer daquele fruto, ele disse: não, você pode comer, porque você não morre, e Deus disse isso porque sabe que se você comer, você vai ficar igual a ele, conhecendo o bem e o mal. Então a audácia humana é essa. É de querer tornar o homem igual a Deus. Essa é a audácia humana. E esses fariseus, falsos mestres, dos dias de hoje, o papel deles, a luta deles, é convencer você que você pode ser igual a Deus. Convencer você que você não precisa viver da dependência de Deus. Convencer você que se você estudar, se capacitar, você vai ser tão boa quanto a Deus. Veja bem, você pode estudar, se capacitar, você pode fazer tudo, e deve. A gente vive num mundo competitivo, isso é fato. A gente precisa melhorar sempre, aprender, fazer as coisas bem feitas. A palavra diz que tudo que a gente faz, a gente deve fazer como se fizesse para o Senhor. Então tem que fazer muito bem feito. Nós somos exemplo. Nós somos sal numa terra insossa. Nós somos luz num mundo perdido, cego. Então nós somos a referência, né? A ardente expectativa da criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Como nós vamos agir diante de tudo isso que a gente tem visto? Ok, é para melhorar sim, é para ser bom sim, sempre. Só que toda essa capacidade vem do alto. O meu esforço é consequência do amor que eu recebo de Deus. Tudo que eu entrego para Deus é consequência porque Ele me amou primeiro. E não porque eu me esforço para merecer, eu me esforço para fazer. Porque eu sou muito capaz de fazer isso. E no fim, eu vou explicar para vocês como é que vocês identificam quando uma coisa é uma coisa e quando outra coisa é outra coisa. Porque eu quero ler aqui com vocês também, no livro do profeta Zacarias. Então ele respondeu e falou-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. É Deus que faz, amado. É Deus que prepara, é Deus que condiciona. É Deus, o fôlego de vida, quando você acorda de manhã, que você respira. Obrigado, Senhor, eu estou vivo. Porque para morrer basta estar vivo, aí acaba tudo. Essa passagem aqui, terrena, ela vai terminar. As oportunidades que nós temos aqui estão aqui. Aqui, estou falando da terra. Você vai entender isso, vai receber de Deus esse discernimento, a bênção da revelação, e você vai aqui já ser reinado por Deus, para que você só dê continuidade a isso na eternidade, ok? Então a oportunidade de você tomar isso como, tomar posse da vida eterna que Deus preparou para você é aqui, é em vida. Porque quando o fôlego acabar, ou Jesus voltar, não haverá mais depois. Não haverá mais uma chance. O que haverá é ou eternidade na presença do Senhor, ou lago que arde com fogo e enxofre. Esse é o ponto. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor direciona os seus passos. Meu amado, é Ele quem direciona os passos. Você vai estudar, você vai se capacitar, você vai aprender, você vai trabalhar, né? Porque o que Deus falou é que do suor do rosto nós comeríamos o nosso pão, está escrito, então é isso mesmo, é para fazer. O que precisa ficar claro é que toda essa bênção vem do trono da graça do Senhor. O esforço humano dos filhos de Deus, quando parte dos filhos de Deus, é um complemento, é a ação de Deus nas nossas vidas através do Espírito Santo e das bênçãos que Ele derrama nas nossas vidas. Não é o seu esforço, não é a sua capacidade, não é o que você aprende que te faz merecedor ou que vai fazer com que você alcance algum objetivo. Tá certo? Você não sabe das histórias, estou cansado de ouvir isso. As pessoas têm tudo, fazem tudo e... Outra parábola, né, do agricultor que olhou para o celeiro e disse:
eu não tenho mais onde pôr as coisas. O celeiro ficou pequeno para as minhas colheitas, né? Então ele construiu um celeiro enorme. E aquele celeiro ficou muito bom. Silos, né? Enormes. E conseguiu colher toda a plantação dele, colocar lá. E aquilo é uma conserva, uma reserva, né? Aquilo é dinheiro que está armazenado para vender. E ele, quando concluiu tudo isso, ele disse: rapaz, que alegria. Eu fiz tudo isso, agora eu vou poder contemplar tudo isso e dizer assim: olha, eu tenho aqui, trazendo para o universo nosso aqui, eu tenho dinheiro aqui ou mercadoria, trigo, né, para vender para o resto da minha vida. Não vou passar mais sufoco. Aí a parábola explica, Deus dizendo assim para ele: louco, ainda hoje me pedirão a tua alma. Quer dizer, ele ia morrer naquele dia. Então, o esforço dele todo seria jogado em terra. Isso é só um exemplo. Qual o problema da pessoa trabalhar e armazenar? Não, problema nenhum, ele deve fazer isso. O problema está em ele colocar no coração dele que tudo aquilo ali é resultado do esforço e do merecimento dele. Vocês lembram o que aconteceu com Davi quando ele mandou contar o exército? Vocês entendem? Vai lá, procura isso na Bíblia. O que aconteceu com Davi quando ele mandou? Ele ganhava todas as guerras, Deus abençoando ele. E ele ganhava porque Deus fazia ele ganhar. Um dia ele se sentiu o cara, falou: eu sou demais, eu estou muito bem. Chamou um subordinado: conte quantos homens nós temos. Olha como é que nós somos bons. Deus viu no coração dele a exaltação. E é aí que está o perigo. Há muitos propósitos no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Canção gradual para Salomão. Exceto que o Senhor edifique a casa, trabalham em vão aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a guarda. Existem outras versões, né? Aí, vamos ver aqui, ó. Ele segue dizendo, né? Em vão é para vós levantar cedo, repousar tarde, comer o pão da tristeza, pois assim ele dá ao seu amado o sono. Meus amados, tudo vem do Senhor. Assim, pois, não é daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus, que manifesta misericórdia. Estou falando, amado, você pode correr, você pode lutar, você deve fazer tudo isso. Mas se não é o Senhor, se ele não estiver à frente, não foi isso que Moisés disse para ele: Senhor, se o Senhor não estiver à frente, eu prefiro não sair daqui. E foi o que Deus fez, saiu à frente e houve vitória. Porque o povo foi liberto da escravidão do Egito e até hoje eles estão lá em Israel. Não é Deus que faz, é Deus que proporciona. Eu tenho plantado, Apolo regado, mas Deus dá o crescimento. Assim, então, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. É isso, amado. É Ele que faz, é Ele que sustenta. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não é vosso, não é de vós. Isso é dom de Deus. Não de obras, para que nenhum homem se glorie. Como então eu vou entender que a renovação da minha mente sou eu que renovo? Como que eu vou entender que meu coração é trocado porque sou eu que troco? Como eu vou entender que eu vou falar as coisas de Deus porque sou eu que falo? É você. Você fala hoje, amanhã você não fala mais. É Cristo vivendo em você. Isso é promessa dele. Ele diz que manda o Espírito Santo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, para viver uma vida reta, para ser tornado santo e frutificar para Deus. Vem de Deus. Tá? E resumo, né? Um resumo muito claro. A nossa capacidade vem de Deus. O nosso querer e realizar vem de Deus. Sem Cristo nada podemos fazer. Tudo que temos nós recebemos de Deus. Todo esforço humano é vão se Deus não estiver à frente e não abençoar. E a obra da salvação e do crescimento espiritual vem da graça e da ação de Deus, não da força do homem. O que resta ao homem, então, diante disso? Por isso, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, trabalhe sua própria salvação. Tem versões que desenvolva a sua própria salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo e perder sua alma? Está escrito assim também. Então veja, a gente precisa botar os nossos pés no chão, tomar cuidado com o que as pessoas falam, muitos falando besteira, heresias, nos púlpitos, na internet, prometendo soluções apoiados, né, na capacidade humana. E a palavra deixa muito claro, muito. Aí, pega os versículos todos que eu passei. Deus é quem faz tudo nas nossas vidas. Não caiam nessa conversa mole dessas pessoas que querem convencer você de que o seu esforço sem Cristo, seu esforço sem Deus, a sua capacidade, você tem algum tipo de merecimento, porque nós não temos. Tudo nosso vem pelas mãos, das mãos, do trono da graça do Senhor.
que essas pessoas não te enganem, que essas pessoas não te ludibriem. E para fechar, como é que você descobre quando é de Deus e quando não é de Deus? Simples. Tudo que você ouvir, que a conotação, que o resumo, que o foco esteja na capacidade humana, sai fora. Tudo que você ouvir, que tudo que você recebe, toda vez que você ouvir, que tudo que você recebe, que tudo que você alcança, que tudo que você faz, que tudo que você constrói, tudo que você desenvolve, vem do Senhor, isso é verdadeiro. Então, falso é aquele que quer colocar na sua cabeça. Esse é um apóstolo, esse aí é um fariseu, esse é um mentiroso, é um filho do diabo, que quer colocar na sua cabeça que você tem algum tipo de mérito, que você tem algum tipo de capacidade, que você não precisa Deus agindo na sua vida. E muitas vezes esse discurso vem misturado, dizendo que Deus dá, que Deus faz, que Deus isso, que Deus aquilo, mas o que você tem que fazer. Esse era o problema da lei e da graça. E que os apóstolos enfrentaram essa luta. Basta ler as cartas que os apóstolos enviavam para as igrejas. Leia as cartas, Gálatas, Colossenses, Efésios, leia as cartas, você vai ver que o trabalho era, o homem queria viver debaixo da lei, esse é o fariseu. Ele diz que cumpria tudo que estava escrito. Eles andavam com os fardos aqui nas costas, por isso que Jesus vem e diz assim, olha, o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Vinde, aprendei de mim, vem aprender de mim. Então o que Jesus está dizendo? O mundo impõe obrigações e dificuldades para que você alcance seus objetivos. Mas quando a gente encontra Jesus e a obra que ele fez por nós na cruz do Calvário, ele tira de nós todo esse peso e mostra pra gente que é ele em nós, que é Deus fazendo, que é Deus capacitando. E assim a gente consegue construir algo não só para essa vida, mas para a vida vindoura, essa que vai para a eternidade. O que esses fariseus estão tentando colocar na sua cabeça é que a vida aqui é mais importante, que você tem que se esforçar aqui, porque aqui que se concentra tudo. Uma mentira deslavada. Isso aqui é só uma passagem. Nós estamos aqui num estalo de dedo. A gente tem que projetar nossa vida pensando na vida eterna. Foi isso que Jesus veio fazer aqui. Jesus não veio ser juiz de ninguém, não veio resolver problema de ninguém que não seja o mais importante dos problemas que a pessoa tem, que é justamente a salvação eterna. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Não se deixe enganar por essas pessoas. Que você tenha uma semana abençoada em Cristo. Que tudo corra bem na sua vida. Cuidado com os apóstatas. Cuidado com os fariseus. Cuidado com os falsos mestres dos dias de hoje. A graça e a paz, amado.